na hora do almoço mostrava os cadáveres, assassinatos e tal. Nesse dia eu cheguei e Sem tal. filtro. Sem filtro. Estava o almoço servido, mas ninguém comendo. Aí eu perguntei o porquê, e ele disse, é porque nós estamos esperando começar o programa. Nós começa, a gente serve. E enquanto estava passando o programa, tinha um cadáver que tinha o... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estou aqui diretamente do Central Studios para mais um episódio do InformaCast, o seu podcast só com informações de qualidade e diversidade. Hoje estamos recebendo um convidado super especial aqui, o psicólogo Jair Donato. Seja bem-vindo, Jair. Obrigado, Antônio. E hoje, como todos os outros episódios, a gente vai agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, o Instituto Rafael Fittipaldi, Bateras Beat Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Sports, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada e aos colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Além de também mencionar aqui para vocês que o sorteio de hoje vai ser um kit aqui da Farmapele. Comente aí na live do Instagram. Eu quero Farmapele para estar concorrendo a esse kit bacana aqui de produtos lá da Farmapele. Se inscreva no canal do InformaCast, deixe seu like, comente, compartilhe os nossos conteúdos. Tem muita coisa bacana lá para vocês. Hoje é episódio 59 aqui com o Jair. E eu tenho a honra de receber esse convidado aqui, que ele é psicólogo, jornalista, palestrante, escritor, tem o seu podcast, professor universitário e mestre em ensino. É uma carreira multifacetada aí que une a comunicação, educação e saúde mental, né? Entre seus trabalhos, um destaque é o livro Smartphone, ele é o autor, onde ele aborda os perigos do uso excessivo de tecnologia, né, Jair, para o cérebro de crianças e adolescentes. É um tema extremamente atual e importante. E aí a gente vai conversar um pouco da sua trajetória de vida, alguns causos aí, de onde veio e tudo mais. Jair, é um prazer, uma honra te receber aqui, com tantas funções, assim, como que você gosta de se apresentar para alguém que pergunta quem é você, quem que é o Jair? Talvez uma das perguntas mais difíceis, né? Quem é você? Mas eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, sabe, Antônio? Então, uma definição que eu acho que tudo o que eu tenho feito, né, as habilidades, as competências desenvolvidas, desde adolescência, eu olhei assim, digo, é isso que eu quero, e disse, é isso que eu quero, trabalhar com pessoas. Então, desde muito cedo comecei a trabalhar na área de consultoria de desenvolvimento de pessoas, né, faço isso até hoje como psicólogo, sou também psicólogo clínico, mas psicólogo organizacional também. E é muito legal você trabalhar com uma equipe, ver aquela equipe desenvolver. Sêneca é um filósofo contemporâneo, era cristão. Ele dizia o seguinte, 50% da cura, entenda a cura como mudança, está no desejo de ser curado. Então, somente as pessoas, há um tipo de pessoa da qual você não tem motivação para trabalhar, é aquela que não deseja mudar, aquela que acha que está pronta para a vida. Para todas as demais é muito gratificante. Você vê uma equipe, você vê uma pessoa sair de um estágio para outro, se perceber em relação a esta mudança, propor esta mudança, é muito bacana. Que legal. Então, todas as ações, seja no ambiente acadêmico, sabe, na clínica, nas empresas, sempre esse foco. E tem sido um fator motivacional na minha vida. Que legal. Conta um pouco da sua origem, pessoal que está ao vivo no Instagram, e para quem estiver assistindo no YouTube aí, de onde veio e quais foram as experiências que mais te marcaram até hoje. Olha, como eu disse, desde cedo eu descobri, eu moro em Cuiabá desde os 17 anos, não me considero cuiabano. Tem 3 gentílicos, nasci em Goiás, depois me tornei tocantinense. Qual cidade de Goiás? Era Gurupi, hoje é Tocantins, né? Depois me tornei tocantinense, mas já morava aqui quando houve a divisão do estado. E aí, hoje eu sou cuiabano aí há mais de 30 anos. E durante 20 anos, nos últimos 20 anos, tenho ministrado aulas no ambiente acadêmico, atuado como professor acadêmico, um excelente ambiente também para contribuir
no desenvolvimento das pessoas, né? Das habilidades, das competências. Você capta muita coisa, né? De Sim, muita gente. sim. É um mix de É uma experiências, troca, né? é um aprendizado, é algo muito bacana. E daí, há 20 anos, né? Atuo também no jornalismo, e foi minha primeira faculdade de jornalismo. E aí a segunda veio a psicologia. E aí, a partir do mestrado, lá no jornalismo, eu sempre gostei sobre o comportamento humano, de estudar, entender sobre o comportamento humano. Meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo foi sobre o impacto das cenas de violência. Na época não tínhamos internet, não tínhamos tão facilmente como é hoje. Então, o impacto das cenas de violência exibidas na TV no comportamento do telespectador. Então, ali já comecei uma outra ótica, né? Sim, ali fiz uma pesquisa de campo, na época, muito bacana. Então, eu pude perceber ali o quanto as cenas exibidas na única tela que nós tínhamos, que era a TV, geravam impacto no comportamento. Então, entrevistei... Até hoje, né? Sim, até hoje, as telas têm esse impacto. Então, aí entrevistei delegado de polícia da DHPP, né, de várias outras delegacias, diversos profissionais. Encontrei casos assim, por exemplo, um cara pegou um carro utilitário, foi lá em Várzea Grande, quebrou a porta da loja de eletrodomésticos, encheu o carro de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e fugiu. Um mês depois, encontrou um cidadão lá em Campo Verde, que abriu uma lojinha e estava vendendo aquele produto roubado. Aí a polícia descobriu, foi lá e prendeu o cidadão. Na delegacia... Que época? Não é possível. Foi muito antigamente, assim? Ou... Foi em 2000. Ainda não é recente, assim. Não é recente. Só para você ver o quanto influencia as cenas nas telas. Aí, na delegacia, ele confessou que o sonho dele era se tornar empreendedor. Ele tinha assistido uma matéria na TV, matéria jornalística, que nos Estados Unidos o cara tinha feito aquilo. Ele tinha pego o carro, aí invadiu uma loja, roubou e estava vendendo em outra cidade. Então ele se inspirou naquela cena e cometeu o ato. Encontrei cenas, eu chegava nas casas e gostava de ir na hora do almoço, porque na época eu trabalhava na área de recursos humanos também, então... a gente estendeu esses benefícios na empresa que a gente trabalhava. Eu queria mostrar como que você almoçar, inclusive, tomar refeição assistindo uma cena de violência, isso impacta na produção, né, de elementos químicos no próprio organismo. Então, eu chegava na hora do almoço, lembro de um senhor que eu cheguei um dia, ele era assim, viciado. Nós tínhamos um programa muito sensacionalista, na época é comum ter nesses horários, e foi um dos programas que eu estudei também na pesquisa. Então, na hora do almoço, mostrava os cadáveres, assassinatos e tal. Nesse dia eu cheguei e tal. Sem filtro. Sem filtro. Estava o almoço servido, mas ninguém comendo. Aí eu perguntei o porquê, e ele disse: é porque nós estamos esperando começar o programa. Nós começa, a gente serve. E enquanto estava passando o programa, tinha um cadáver que tinha o lençol. Estava coberto com um lençol. Ele falou assim: tem que tirar esse lençol, tem que mostrar a cara desse safado. Então, aquela indignação. E aí, isso eu levei para a empresa, que nós trabalhávamos na empresa na época, que tinha 200 colaboradores, e eles almoçavam assistindo aquele programa. Nossa. Então, o que acontece quando você almoça, toma uma refeição, indignado, por exemplo? A produção de sucos gástricos não tem ali. Então, assim, o mínimo risco de você ter uma dor de cabeça, você ter uma congestão, você, sabe... Ou problemas intestinais sim, mais graves a longo prazo. Aí a gente começou por uma mudança, assim que eu terminei o meu trabalho, a gente começou por uma mudança na empresa. A gente retirou, na hora do almoço, todo mundo assistia programas de humor. Esporte, ou de humor. A gente passava programas de receitas. Sabe? Isso houve... Com o tempo, a gente foi analisando relatos fantásticos em relação às pessoas. Porque a pessoa vê aquilo e ela dá vontade de ver cada vez mais, mas o impacto que gera no corpo. Agora, recentemente, quando eu, na conclusão do mestrado, a minha dissertação foi sobre os perigos das telas digitais e, especialmente, estudei o smartphone, porque o smartphone, Antônio, hoje, no Brasil... temos em torno de 2,5 por pessoa. Então, muito maior o número de aparelhos do que o número de habitantes.
Meu O Brasil só perde Deus. para a África do Sul hoje em número de horas de acesso por dia. Acessamos hoje 9 horas e 30 minutos. Média? Média. Por dia? Rede social fica 9 horas e 13 minutos. Diário. Eu trabalhei com Caraca, velho. 338 adolescentes na minha pesquisa de campo. Encontrei muitos adolescentes Qual o motivo? adoecidos, devido não ao uso do smartphone. Eu não falo aqui do aparelho smartphone, eu falo da forma como a gente lida com este comportamento. É o uso em excesso De tela. de tela. Nós temos no cérebro o efeito dopaminérgico que é gerado por isso, né? Dentre as 5 substâncias principais do prazer, a dopamina é uma das mais responsáveis. E não viveríamos bem, não teríamos bem-estar, não teríamos qualidade de vida sem a dopamina. No entanto, como tudo na vida, a falta do equilíbrio gera efeito contrário. A dopamina em excesso no cérebro, no organismo de uma pessoa, né? A relação, porque ela não é produzida somente no cérebro, também no intestino. A dopamina gerada em excesso, ela traz efeitos, alguns irreversíveis, em médio e em longo prazo. Em curto prazo, é devastador. Isso no âmbito psicológico ou físico também. Físico, nós temos hoje crianças desenvolvendo já desde má postura, a visão sendo afetada. Imagina, você fica ali, você pisca menos, você tem afetação na visão. Encontramos crianças hoje, a síndrome pescoço de texto, que é o nome, que afeta a coluna, ler, uma série de situações de ordem física, em relação à alimentação, sono, extremamente afetado. Estresse, né? A pessoa, no passado os pais diziam, olha, não fique fora que é perigoso. O perigoso está dentro de casa, no quarto. Na hora que tranca o quarto, a criança fica ali até 2 da manhã, embaixo do lençol, aquela luz azul ali do smartphone afeta diretamente a produção de melatonina. Não há produção de melatonina. Então, essa Desde criança... a infância, né? Desde a infância. Antônio, Porque isso tá é um cheio de problema criança. relacionado a quando a pessoa já está mais 40 mais, ela tem uma diminuição na produção de melatonina que é natural, né? Natural. Agora, na infância, que é a fase do desenvolvimento, em que a criança deve dormir melhor e já é afetado este ciclo aí, por isso que tem impactos que vão para a vida inteira. Nós estamos falando dos físicos ainda. Então, essa criança dorme mal, ela tem que acordar cedo, ela vai para a escola, como que você acha que ela vai fazer uma prova? Como que você acha que vai ser o aprendizado desta criança? Então, um dos fatores prejudiciais hoje, a Suécia está mostrando isso e diversos estudos mostram, é a baixa performance cognitiva. Está sendo extremamente afetada. A galera está ficando burra. Muito potencializado pelo uso das IAs, agora podemos falar sobre isso. O mau uso também das IAs. Talvez seja a perda maior cognitiva que a humanidade está tendo agora com o uso das IAs, né? Na época que surgiram as calculadoras, a afetação cognitiva foi apenas em relação à memória. Mas com as IAs agora, a afetação está sendo raciocínio. Isto é terrível, isso é terrível. Criatividade, então, nem se fala. Então, esses são os impactos físicos. Os psicológicos, crianças com 7 anos, 6, 7, 8 anos, com comportamento ansioso, comportamento depressivo. Pensamentos negativos, Pensamentos né? suicidas, inclusive, sabe? Os impactos neurológicos. Nós temos crianças, já adolescentes, que começaram ainda enquanto crianças no vício nas telas, que hoje estão matando os pais. Tivemos o caso recente do Rio de Janeiro, aquele adolescente começou aos 8 anos de idade, num joguinho macabro, com a menina daqui. Então, assim, matar os pais foi como mover pecinhas do jogo. E agora? Joga para os corpos comerem, não joga, foi o que fazer, sem empatia alguma, silenciada a área do cérebro responsável pela empatia, o que corresponde ao transtorno de personalidade antissocial, que é psicopatia ou sociopatia, certo? Então, assim, esse é o poder que tem do uso em excesso das telas, porque gera vício, e o vício que é gerado pelo uso das telas, ele é semelhante ao vício das drogas químicas. O efeito dopaminérgico é o mesmo, a diferença é que não há ingestão.
Mas a criança, quando ela se vê hoje afastada do celular, ela desenvolve uma síndrome, um transtorno que a gente chama de nomofobia, né? Já está no DSM, nomofobia. No é de não, de mobile, né? Então, o afastamento do celular. Então, uma criança hoje, se ela vê que a bateria está acabando, ela já começa a ficar desesperada e ela chega a desmaiar. O sistema nervoso entra em colapso. Não é frescura, não é doença, está adoecida. Então, hoje tem famílias inteiras que estão adoecidas. Eu vejo adultos falando assim, nossa, minha bateria está acabando, você tem um carregador para me emprestar? Isso, a pessoa já está totalmente, completamente Tem viciada, adultos que não né? saem de casa, tem adultos que... Sem o carregador. Sem o carregador e se sai, sabe, entra em colapso. Afeta o sistema nervoso, ele entra em colapso. Em adultos isso acontece. Agora, falando de crianças, por que a ênfase em crianças e adolescentes? Porque o cérebro não está formado. Uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, só de ficar próximo à rede Wi-Fi, o cérebro já é afetado, porque é muito fino as camadas. Né? Então, imagina ela do acesso ali. Infelizmente, Antônio, é muito comum a gente ver a cena, a criança começa a chorar, a mãe faz isso. Sabe? É moeda de troca. Então, tem criança, você vê aquela criança, 1 ano e meio, ela está assistindo desenho na tela, ela está toda pulando, o pai pensa que ela está vibrando. Não, ela está hiperestimulada ali, sabe? A hiperexposição afeta todo o sistema nervoso. Ela está adoecida. E os pais pensam que ela está vibrando porque ela está vendo o desenho ali. Então, a carga dessa hiperestimulação é muito forte para o cérebro. E aí, o cérebro humano, ele fica pronto por volta dos 21 até os 25 anos. Maduro. Sim, essa parte do neocórtex, que é a parte frontal, responsável por tomadas de decisões, planejamento. Um adolescente, ele toma uma decisão baseada na amígdala, que é uma glândula, né, próxima ao sistema límbico. Então, assim, ele não tem o raciocínio que tem um adulto, a tomar decisão como um adulto. Então, imagine, essa pessoa que está com o cérebro em formação é extremamente afetada neurobiologicamente. Então, alguns desses impactos são irreversíveis. Né? Então, crianças com 8 anos que estão extremamente raivosas. Sim. Você viu aquela criança, 9 anos, a mãe não entregou o celular, a mãe foi frustrá-la ali naquele momento, ela pegou a faca e matou a mãe, esfaqueou a mãe morreu. Sabe? Então, é muito comum, a menina no Espírito Santo, foi em Pernambuco, 14 anos, morava com os avós tentaram reter o celular naquele momento, ela botou fogo no apartamento. Os avós foram salvos porque os vizinhos eles pularam pela janela. Então, assim, sabe, em se tratando desses seres em formação como criança e adolescente, isso chega a afetar do ponto de vista neurológico, isso afeta, vira transtorno de personalidade. Sim. Outra afetação é a questão emocional, né? A pessoa perde o controle ali dos impulsos. E a sociabilidade, como é afetada? Antônio, tem famílias que hoje tem grupo de WhatsApp e o filho do quarto. Mãe, a janta está pronta? Pai, passa o Pix. A família conversa pelo WhatsApp dentro de casa. Se vai almoçar... Não tem mais interação. Né? O prato está aqui, mas as telas estão aqui. No restaurante você vê, os pais vão com filhos, está lá cada um com uma tela, certo? E aí comem ali, interagindo com a tela. Então, assim, tem muitos pais com extrema dificuldade de estabelecer uma coisa fundamental, que são os limites sobre o uso das telas. Então, eu recebo hoje no consultório pais adoecidos com as famílias e a única chance que tem há casos em que precisa de tratamento medicamentoso já. E há casos que precisa montar um plano de ação ali. E isso ainda dá tempo. Agora tem pais com os filhos com 10 anos que eles perderam o controle. Eles não conseguem saber o que os filhos acessam. Eles não conseguem saber, os filhos já não abrem mais, não conseguem ter acesso à senha dos filhos. Sendo que o que é indicado hoje pelos especialistas, neurocientistas e os diversos especialistas da área do comportamento no mínimo 13 anos seria o ideal para se entregar uma tela para um filho. A minha filha tem 4 anos, vai fazer 5. E assim, eu e a mãe dela tenta, né? Sim. Muito. E a gente limita muito isso dessa exposição às telas, né? Televisão é muito pouco, assim. Ela gosta mais mesmo de ver celular, esses vídeos curtos de YouTube. Isso daí é um perigo, né?
Tem criança com 1 ano e meio que já sabe, ela acessa o YouTube e já sabe. Com essa dopamina, né? Vídeo curto e tal e tal. Sim. E assim, a gente, graças a Deus, ela ainda se submete a gente tirar o celular e ela fica de boa. Sim. Ela não faz birra, ela não fala, não, já deu de celular, deu, eu deixo ali, sei lá, 10, 15 minutos, eu vejo que já tá demais, eu falo, tá bom, filho, pá, pego. Aí a gente já emenda alguma outra coisa e ela vai. Você Ela sabe não qual é o ideal? esperneia. Sim. Você sabe qual é o ideal para assistir desenho para uma criança na tela da TV? 3 desenhos. Esse é o indicado por dia, 3 desenhos. Não mais do que essa exposição. Então, assim, mas mantém esse limite, ela já tem mais de 3 anos, mantém esse limite, sem abrir mão dele. E não é que em nenhum momento no livro eu defendo a ideia de radicalizar, de proibir. Nem o Conselho Nacional de Educação, em relação à lei federal que temos no Brasil, orienta isto. Sim. É mediar. Sim. Então, sua filha tem uma idade que já pode começar a conversar com ela, a negociar com ela. Então, tá, tem uns 10 minutos. Esses 10 minutos, até que ponto a interação dela, até que ponto ela pode assistir. E vai mediando. E aí eu tenho encontrado poucas, mas algumas famílias que estão bem equilibrados em relação a isso. Sim. Então, a Nicole comentou aqui na live, o importante é os pais também darem exemplo, chegar em casa e ficar off do celular. Porque não adianta nada você tomar a tela do seu filho lá também. E continuar. E você fica lá, parecendo um zumbi aqui. Aí ele fala, eu também quero. O que ela fala é procedente. Os pais, e por isso que a família tem que estar envolta. Parabéns, Nicole. É isso não aí. só cobrar do filho, a família está envolta. Porque o filho facilmente hoje, mãe, mas você está no celular? Pai, você está no celular, e aí? Aí o pai vai impor, porque eu sou seu pai. Que mando aqui. Não é assim que se educa. Então, eu sempre me reporto a Leonardo Boff, que a verdadeira educação não é cortar as asas, é orientar o voo. E uma criança como a sua, de 4, 5 anos, nossa, já entende, sabe, uma boa conversa, fazendo ela entender que é para o benefício dela. Sim. E ela usa óculos ainda, vixe. Sim. Pequenininha, ela já usa 5 graus. E orientá-la ao momento de usar, a importância dela piscar os olhos, a importância dela... A distância. Exato, manter a distância. Então, uma série de fatores. Aí, aos poucos, ela vai realmente entendendo. Muito legal. E quando necessário tiver que frustrar, frustre. Quanto mais você frustrar a sua filha, mais ela vai lidar com as dificuldades lá na fase adulta, com toda certeza. E o que te levou a escolher o jornalismo no início da sua carreira, assim? Que antes da psicologia teve o jornalismo. Minha paixão por comunicação sempre foi assim, sempre gostei de... quando eu decidi ir lá a trabalhar com pessoas, já era um processo ali da comunicação. E eu sempre quis fazer psicologia e jornalismo. Quando eu fiz jornalismo era mais propício na época, até mesmo questão financeira, fazer a psicologia, o jornalismo. Mas era eu sempre... mais barato um curso de jornalismo? Era mais barato. E como continua, a proporção é a mesma hoje. E aí fiz jornalismo, me especializei, depois em MBA em gestão estratégica de pessoas e qualidade de vida. Eu sempre me interessei muito por essa questão. Por que as pessoas adoeciam dentro das empresas e adoecem até hoje? Por que as pessoas ocorrem acidentes de trabalho? E eu via que quem mais tinha acidente de trabalho era quem estava na empresa há muito tempo, não quem estava entrando na empresa. Então, eu me especializei nessa área de qualidade de vida e comecei a ministrar palestras, cuidar dessa área de qualidade de vida, já ligado a esse aspecto das emoções. Foi quando eu descobri que, né, o investimento no aspecto emocional era muito mais válido do que apenas um investimento ergonômico, do que apenas, sabe, um prato recheado de nutrientes, e as pessoas continuavam adoecidas, o que tinha ali. E aí depois disso eu comecei a ministrar aula no ambiente acadêmico, e aí que surgiu a oportunidade de fazer psicologia. Legal. E pronto. E você acha que teve algum desafio assim grande ou até preconceito para transitar entre essas áreas diferentes? Assim? Nenhuma, porque são complementares. Então, hoje quando eu encontro alguém que diz assim, eu quero fazer psicologia, e a idade? Eu falei, quanto mais idade você tiver, se tiver com 80 anos, faça, melhor ainda para você poder fazer. Mas hoje, para eu atuar como psicólogo, a comunicação para mim foi muito importante, porque eu continuo no ato da comunicação. Sim. Né? Acho que dificilmente a gente tem uma atividade que não tenha que se comunicar. Tudo na vida tem que comunicar. Né? Para escrita. Para você ter uma ideia, quando a gente faz uma pesquisa de clima, uma pesquisa organizacional dentro das empresas,
dificilmente há um resultado sem que a comunicação não seja ali um entrave. Sim. Né? E a comunicação, ela está muito além do que nós estamos fazendo aqui na oralidade. A comunicação não verbal, ela diz muito mais. Né? E olha que a gente fala em média 200 palavras por minuto, mas isso ainda é a ponta do iceberg. De fato, a comunicação... O jeito de se vestir. O nosso tudo, corpo... né? Até como você se porta nas redes sociais, né? Você como o nosso próprio profissional, corpo nos comunica o dia inteiro, né? Você fica, talvez... Não sei se você consegue ter esse filtro de, talvez, desligar. Eu, como personal, eu andando no shopping, assim, eu olho para as pessoas, assim, eu já vejo ela tem um desvio, ela é meio torta para cá, meio... Esse olhar profissional, você carrega com você, assim, 24 horas, tipo assim, você viu um comportamento aqui, uma postura ali e tal, você já começa a linkar com as áreas da... Hoje eu observo isso de uma forma bem natural. No início a gente ficava assim... Hoje, sabe... Você consegue, tipo, olhar e... Até por ser psicóloga, às vezes a pessoa pensa, o psicólogo está me observando. Eu falei, gente, não preocupa, o psicólogo não fica analisando todo o tempo inteiro. Pois é. Não. Eu falei, quando eu vou analisar, eu cobro, entendeu? Sim, então não tem... Porque eu, como professor de educação física e personal na área de estética e tudo mais... Você chega no lugar assim, a pessoa até se arruma assim e tal, dá aquela, tipo assim... A gente não deixa de fazer isso, mas sem esse olhar crítico, né? Sem esse olhar de julgamento. Porque até não dá para você ver um comportamento de uma pessoa, a gente vê todos os dias crimes dos mais hediondos. Tal. Então, não dá para você julgar, fez isso por tal motivo, sem conhecer a historicidade daquela pessoa. Sim. O que faz uma pessoa andar torta, o que faz uma pessoa ter um comportamento agressivo. Então, eu tenho o maior respeito pela historicidade de cada um. Né? Eu sempre penso assim, que no mundo tem muito mais pessoas adoecidas do que pessoas más. Então, muitos dos atos das pessoas é por adoecimento que elas possuem. Mas esse hábito de observar é importante. Eu tenho assim, eu assisto uma novela, eu assisto um filme, um programa de comédia, eu assisto com um olhar de treinamento, de desenvolvimento. Opa, eu quero aquela cena para trabalhar no tal treinamento, para trabalhar na fala, para ir para uma palestra. Então, eu tenho esse olhar. E as pessoas, sim, são os melhores laboratórios. Então, é muito bacana você conversar com alguém. E aí, com o tempo, você vai direcionando. Quando a gente vê, por exemplo, eu gosto muito de uma técnica na área de desenvolvimento. Eu trabalho muito com equipe de vendas comercial, que é programação neurolinguística. Então, a PNL, se a gente não tem fantástico, não tem um bom entendimento, fica usando para ficar avaliando os outros. Não. Se eu vou conversar com uma pessoa e eu percebo ali que algo naquele sentido ou ela não explicitou bem, não é para eu julgar, ela não sabe se expressar, para eu poder ajudá-la, para que ela se expresse melhor. E ela nem precisa saber daquilo, sabe? Então, o conhecimento, qualquer que seja, Antônio, a partir da hora que você utiliza para deixar alguém um pouco desconfortável, sabe? Ou para se colocar num determinado patamar, ele deixa de ser saudável. Então, eu sempre tive maior cuidado com isso. A gente aprende uma técnica nova, seja persuasiva ou não, tem um respeito enorme para quando se trata de lidar com a pessoa que não tem aquela técnica ali. Senão ele deixa de ser útil, ele deixa de ser algo que agrega valor. Sim. Né? Com a sua experiência assim, no jornalismo e como professor universitário, ajudou na sua atuação como palestrante, psicólogo? Você sente que hoje o psicólogo também precisa ser um comunicador? Sim, com certeza, com certeza. Quando eu publiquei meu primeiro livro sobre psicologia, eu ainda era jornalista, eu estava no ambiente acadêmico como psicólogo, e aí eu reuni um time de psicólogos, e aí eu pude perceber isso. Muitos psicólogos, já 40 anos de clínica, não tinha nada escrito. Falei, mas como? Vamos imortalizar isso aí, vamos colocar essa contribuição, ficar só dentro da clínica ali, né? E aí eu juntei um time aí de mais de 100 psicólogos do Brasil inteiro. A gente publicou várias obras sobre trauma, sobre uma série de assuntos. Então, me ajuda muito hoje a atuar como psicólogo o fato de ser um comunicador. Já tenho uma experiência da comunicação. E para a escrita também, algo assim fundamental. Então, hoje, o fato de eu me dedicar à escrita, e eu escrevo bem menos do que eu gostaria, porque... Correria, né? Enquanto jornalista, eu tenho milhares de artigos publicados, né, alguns reconhecidos nacionalmente até, mas
enquanto editor, eu tenho que cuidar das obras dos autores, dos Sim. escritores. Então, Demanda muito tempo, né? dedico muito tempo a gente até fazia curso de escrita, hoje a gente nem está tendo esse tempo, mas então eu cuido realmente do processo de preparação dos textos, para mandar para a equipe de revisão. Mas esse trabalho, eu sempre gostei, isso para o cérebro é muito bacana. Então, eu tenho meu período de ir para a sala de aula, tenho um período de ir para a clínica, período de ir para as empresas fazer consultoria, o período de estudar, né, de ler uma obra, fazer uma avaliação, aí contato com o autor, muda aqui, muda ali. Isso é muito bacana, isso deixa o cérebro motivado, vívido, né? sim, literalmente. Aceso, né? Eu sempre tive alguns valores muito nítidos. Eu não lembro de eu ter me dedicado a algo na vida profissional do qual não gostasse, mas se porventura isso surgir na minha vida, eu não penso duas vezes, eu deixo mesmo. Já tive clientes que eu não aceitei, já tive trabalhos que eu recusei, porque aquilo não tinha a ver, aquilo não ia de, sabe... Não batia com a sua proposta. Sim, então eu agradeço e pronto. Eu penso assim, uma das coisas que mais faz as pessoas sofrer na vida é a falta de autenticidade. Não tem por que eu fazer algo e é uma prostituição, eu fazer algo que não tem a ver comigo. Não tem a ver. Isso não se sustenta. Por conta, às vezes, do financeiro Exatamente. ou de uma oportunidade. E já deixei de fazer alguns negócios que financeiramente seriam muito rentáveis, mas não bate. E é algo que, sabe? É seu mesmo, né? Então é da gente. E é bom a gente se conhecer, é bom a gente se perceber. Né? E eu sempre digo assim, tem pessoas que estão com 40, 50 anos, eu já faço isso há tanto tempo, mas e daí? Você pode ter 60 anos. Eu já tive vários alunos, já tive aluno até com 70 anos, que decidiram mudar de profissão. Eu falei, mude de profissão, não tem problema, sabe? O importante é ser feliz, né? E eu penso que quando a gente partir no processo da finitude, a gente deva prestar conta com a gente mesmo. Poxa, valeu, não valeu, sabe? O que eu deixei de fazer foi por variáveis minhas, que eu não tive disciplina suficiente para dominar, ou foram variáveis externas, mas ter essa autorreflexão aí muito bacana. Pessoal que está no Instagram, comente eu quero Farmapele para estar concorrendo a um kit aqui lá da Farmapele, que é patrocinador aqui do InformaCast. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram. Para estar concorrendo tem que estar inscrito no YouTube e comentar aí na live, tá bom? Ô Jair, falando do seu livro, Smartphone, de onde veio a inspiração para escrever esse livro, cara? Você viu alguma demanda? Você viu esse excesso de distúrbios que tem causado as telas? Qual que foi a inspiração? Por ser um educador, a princípio eu até tinha proposto trabalhar com atividades, né, neuroeducativas em sala de... Porque em treinamento eu sempre gostei de fazer isso. Né? Então, assim, minhas aulas sempre foram diferentes, eu sempre gostei de ver qual é o impacto que aquilo vai gerar no cérebro da pessoa, até as palavras que você iria direcionar. Aí a minha orientadora trouxe essa sugestão na época, ela até já é falecida, já tem as pessoas estão usando muitas telas. E como eu sempre gostei de muito estudar sobre neurociência, né? E ela falou, olha, as neurociências têm um estudo muito bacana sobre os impactos no cérebro acerca disso. E ela me convenceu, eu adorei a ideia, né? Já comecei a estudar Damasio a partir dali. E aí a gente chegou a essa ideia, essa temática. E aí foi quando eu falei, não, é realmente isso que eu quero, né? Vi alguns estudos iniciais, você vê. Hoje nós temos quase 10 mil estudos científicos sobre. Quando eu comecei, é tudo muito rápido isso. A gente tinha poucos estudos. Mas eu comecei a estudar Suzana Herculano, os neurocientistas nossos brasileiros, depois outros neurocientistas, matemáticos também, que mostravam o impacto dos jogos no cérebro da criança, no cérebro do adolescente. E aí esse livro, ele ficou... Eu terminei defendi a minha dissertação em 2020, final de 2019. Ia lançar o livro em 2020. Veio a pandemia. A pandemia veio e abriu tudo. Todo mundo pelo celular. Eu falei, eu vou dar uma segurada aqui. E foi a melhor coisa, porque agora eu já trago o livro mais atualizado, com pesquisas muito mais recentes. Mas o cerne do livro está. O trabalho que eu fiz... Você adicionou alguma coisa? Sim. Nesse período da pandemia? Porque Estudei houve um mais. excesso mais do que nunca, né, das Estudei telas. mais, adicionei mais. Então, hoje, a base do livro continua sendo o trabalho que eu fiz, que foi vivencial com esses 338 adolescentes. Agora, o que aumentou é o índice de adolescentes adoecidos. Tinha transtornos que, quando eu terminei o trabalho, eu não detectava. E hoje já tem esses transtornos. Então, assim, essa cena de ver criança com 7, 8 anos batendo nos pais, literalmente,
Uma criança de 1 aninho, 2 anos, que dá um tapa na cara do pai e da mãe é normal, porque isso é desenvolvimento neuronal. Agora, uma criança de 8, 9 anos que bate nos pais por agressividade, Tá tudo invertido. aí já é um transtorno. E qual que é os principais riscos, Jair, que o celular traz para o cérebro das crianças e adolescentes? Porque tem a parte física e a parte psicológica, a parte emocional ali. Quais são os riscos que o celular, assim, os principais? Vamos lá. Se a criança desenvolve um pescoço texto, ele pode ir para processo. De hérnia, de disco, alguma coisa assim? Ele pode ir para o tratamento físico, ok? Agora, os principais riscos e que podem ir durante a vida inteira estão ligados à área cognitiva, área comportamental e emocional. Como eu te disse, uma criança lá que está desde os 5 anos nos jogos e já desenvolveu um comportamento de agressividade. De competição, de ansiedade. Isso ele silencia áreas no cérebro ligadas à empatia, por exemplo. Então, ele vai ter um comportamento semelhante a um transtorno de personalidade, como psicopatia ou sociopatia. Isso é sério demais. Isso é muito sério. Isso é algo, e aí a gente sabe, uma pessoa de transtorno de personalidade antissocial não tem cura. Nem tratamento, olhe lá, é um acompanhamento ali, nada, né? sabe? Mas assim, mesmo assim se adequa, porque a pessoa, pelo menos, se acompanhar e ter noção daquilo. Mas um psicopata não vai nunca no psicoterapeuta. Aonde? Ele não tem problema nenhum, para ele tá tudo ok, então ele não vai procurar. Então, e aí é para o resto da vida. As situações de ordem neurológicas, elas vão para o resto da vida. As psicológicas também, porque, você pega uma família lá, 4 gerações de famílias neuróticas, gera uma 5ª psicótica. Então, imagina uma criança... É uma herança, né? Sim, uma fisiológica que vem dos pais, da mãe ali. Hoje a gente chama de herança, gene, né? A gente chama de herança epigenética, né? Não está no gene, mas altera as feições deles, entendeu? Inclusive, tem estudos bem recentes que mostram que a ansiedade, por exemplo, ela já tem um componente genético. Mas ela é muito mais epigenética do que genética. E isso é transgeracional. Então, a ansiedade que as gerações anteriores tinham, hoje passa para a criança através do uso das telas. Porque não são as telas necessariamente, que daqui a 5, 10 anos, talvez nós não vamos ter mais isso aqui. Isso aqui vai ser coisa do passado. Contar isso aqui para o seu neto, que você usou isso aqui, vai dizer, você estava pagando mico. Então, assim, a gente está falando da maneira, do modo como se lida com a tecnologia. É igual falar de IA hoje, algo muito grosseiro. IA daqui a 5 anos vai estar muito mais rarefeita, certo? Mas a gente fala do como a gente lida com isso. Então, o que acontece? Falando de estrutura cognitiva, vou citar um exemplo, um país. A Suécia sempre esteve, especialmente nos últimos 10 anos, no ranking dos países menor índice de educação. Né? Nas últimas décadas... De menor índice? Melhor índice de educação. Tá. A Suécia sempre esteve nesse ranking entre os 10 melhores países. E a Suécia investiu na última década milhões, mas foi pesado o investimento para transformar toda a educação do país em educação virtual. Não existia livros nas bibliotecas da Suécia. Tanto que você pega uma criança hoje de 10 anos, elas estão sofrendo porque pela primeira vez elas estão tendo contato com o livro físico. Porque agora o governo está investindo milhões de euros para voltar os livros para as escolas e deixar apenas como complementar o ensino através das telas. Por que isso? Todos os estudos, os acompanhamentos nos últimos 10 anos mostrou que houve uma baixa significativa na performance cognitiva das crianças. Então, assim, eu espero muito que os demais países possam fazer uso desses estudos, assim como Suécia, Finlândia, ou dentre esses países mais bem conceituados. Dinamarca. Então, os Estados Unidos hoje já tem estudos interessantes também sobre isso. Então, é como ferramenta de apoio, está tudo certo. Mas daí terceirizar, ignorar toda uma estrutura cerebral, desde que vem com o aprimoramento, desde o início do Homo sapiens, trocar por uma ferramenta ou por um conjunto de ferramentas, saber colocar em risco a própria existência humana. Suicídio, né? Sim. Você acredita que os pais, professores estão preparados para lidar com esse desafio? Nem todos.
Esses dias eu vi um comentário de uma pessoa na internet, eu fui ver o perfil, uma professora de matemática, né? Falei, não vou perder tempo ficar criticando, isso é dela, ela tem que se haver com isso. Mas eu falei, mas não vejo que tem. É a internet que é o problema. A internet não é o problema. Isso é como se eu falasse que a energia atômica é um problema. A maior invenção do século XX foi a energia atômica. Graças a ela é possível operar um bebê hoje na barriga da mãe. A questão é a atitude do homem, o que fez com a energia atômica, como criou a bomba atômica. Então não é a internet. Eu amo a tecnologia, eu gosto muito quando eu estudo sobre os futuristas, o que vai acontecer no mundo nos próximos 5, 10, 15 anos. Eu fico encantado com isso. 2050, cara, como é que vai chegar 2050? Isso é muito bacana. Agora, o modo, e aí é uma questão muito mais séria, que não tem a ver com política, é a moral humana que está em jogo. O modo como nós vamos encarar tudo isso, sabe? Eu amo, por exemplo, na biotecnologia, fala sobre a imortalidade humana. Eu sei que é possível a gente chegar. Não agora, mas até porque moralmente não teríamos nem condição para isso. Mas é muito bacana quando chegar o dia que possa ter a imortalidade humana. Mas é a questão de tecnologia. Como há 150 anos atrás alguém, nossa, não pode uma máquina mais pesada que o ar voar, porque não tinha descoberto a lei da aerodinâmica, só sabia da lei da gravidade. Então, quem que tem dúvida hoje disso? Então, a questão do avanço é muito bacana, as tecnologias vieram para isso, e talvez o grande perigo é que hoje, se tem uma coisa que é certeira na vida, são as mudanças, mas só que elas ocorrem numa velocidade tremenda, que todos os estudos mostram, nosso cérebro não tem estrutura para acompanhar a evolução, especialmente da tecnologia, da maneira como ela ocorre. Cara, do rádio para a TV preto e branco foram quase 40 anos. Da TV preto e branco para colorido foram 30. Da TV colorida para a internet foram em torno de 20 anos. Hoje você lança um aplicativo pela manhã, à tarde já tem atualização. É tudo muito rápido. Você acha que pode haver uma revolução das máquinas? Chegar um momento que a gente via nos filmes Exterminador do Futuro, as máquinas se rebelarem contra o ser humano, desenvolver uma capacidade de, sei lá, que já tem casos de inteligências, de robôs que começam a desenvolver uma certa inteligência a mais do que a artificial para persuadir o ser humano, para começar a criar essa dependência daquela máquina, porque ela não quer ficar obsoleta, ela não quer ficar em desuso. E aí ela começa... Eu li um artigo sobre isso esses dias, que por e-mail a IA começou a... Você acha que é possível? Há poucos dias um robô matou alguém na China porque agrediu. Tem vários robôs que já agrediram as pessoas próximas por uma questão ali de programação. Década de 70 para a década de 80, os filmes mostravam aparelho móvel para as pessoas comunicarem, aquilo era um absurdo, era coisa de filme. Sim. E aí, sabe? Então, assim, os filmes, a ficção sempre dá uma antecipada no que pode acontecer. Não tenha dúvida de que nada disso que está ocorrendo, como a internet, a IA, isso seja modismo. Não é modismo, isso é tendência, isso vem para ficar. Só que isso vem numa velocidade tamanha que, se não houver preparo das pessoas, e aí eu volto aí, o que os robôs, o que as máquinas poderão fazer com o ser humano, poderão extinguir-se. É uma das A gente vive num mundo de possibilidades. Ou não. Depende muito da educação. Eu acredito muito no processo da educação. Educar a sua filha é muito importante agora, porque você está cuidando do futuro dela, sabe? Você não vai ter um poder sobre ela para a vida inteira. Tem o dia que ela vai assumir a responsabilidade dela, e aí fica só os valores que você conseguir passar desde agora. Uhum. Então, nós temos muitas possibilidades. Agora, o que a gente sabe é que hoje, por exemplo, próximo, aí não vai demorar muito, as IAs, elas estarão muito mais rarefeitas, porque elas serão controladas por outras IAs. Hoje ainda, né, para você ter acesso à IA, é baseada nas informações, né, que os humanos colocam ali. Mas os prejuízos do uso, eu gosto muito de um princípio do budismo, que é o caminho do meio, a importância do equilíbrio, o prejuízo que se dá para a vida do ser humano quando age à margem é enorme. Se você sentar-se à mesa e não comer nada, nunca, o que acontece? Você morre. Você precisa de elementos ali para o organismo manter vivo, precisa de nutrientes. Mas se você sentar-se à mesa e comer
de forma esbaforida, o que vai acontecer? Você vai morrer também. Então, o que acontece? Você tem que... O próprio cérebro já sabe disso. Nosso cérebro já, né, tem um mecanismo, na hora que você come, que chegar ao ponto ideal, já aciona. Vontade, já assassina. Mas, na prática, assim, Jair, o que as famílias podem fazer para equilibrar tecnologia e saúde mental dessas crianças, desses adolescentes, na sua visão? Vou te dizer o que eu acredito. E o que, infelizmente, muitas pessoas, por terem uma visão muito rápida, sabe, pode não dar valor a isso, que é a educação. Não tem ferramenta maior. Isso os grandes filósofos, sabe, desde o início da humanidade, têm dito sobre isso. Educação. Educar consiste desde um diálogo, educar consiste no exemplo que você dá ali para o seu filho, educar condiz com a sua mentalidade, isso é muito importante. Eu posso até criar aqui toda uma postura de exemplo para você, né, usar o celular, mas e a minha mentalidade em relação a isso? Então, este processo da educação, muito do que os filhos, por exemplo, aprendem dos pais, é um processo que não está só na fala exatamente, a maneira, no exemplo ali, a maneira como os pais pensam, o país, a riqueza de um país, a grandeza de um país tem muito a ver com a mentalidade do povo daquele país, né? Não só na riqueza externa ali que aquele país possui. Então, eu acredito piamente na educação. É possível, mesmo no caos, aí vem a liderança caórdica, mesmo no caos, os pais conseguirem educar os filhos, colocar limites, negociarem, conversarem. Eu sempre peço que os pais envolvam os filhos, sabe? Uma coisa eu falo, eu não quero que você faça uso. Outra coisa é propiciar para que aquela pessoa entenda quais são os impactos e ela fazer parte do plano. É a melhor coisa que tem. E esse não é investimento. Quantos já dizia lá, no século III a.C., esse é um investimento em longo prazo. É como se ele plantar uma árvore que vai dar frutos daqui a muitos anos, sabe? Então o processo da educação, ele passa por aí. Proibir não resolve. Você escreve aqui, ó, não mexa, não abra, não dá vontade de abrir, não dá até a gente que é adulto. Imagine um ser em formação. Então não se trata de proibir, é orientar. Eu também não gosto muito de bulas, não, sabe? Então, assim, no livro tem orientação para pais, para educadores, mas eu não me apego a bulas, porque não tem bula para criar filho. Sim. Cada família é uma cultura, sim, é uma logística, é um contexto. E o comportamento de uma pessoa, ele é o resultado, geneticamente tem influência genética, mas muito mais do que isso, é o resultado do contexto sociocultural que aquela criança foi. Até as doenças. Né? Tem doenças que geneticamente a pessoa traz a tendência, mas o contexto socioambiental ali faz com que aquela doença nem se manifeste, entende? Então imagine o comportamento, que é algo moldável. Por que nós estamos conversando aqui em português? Porque nascemos num lar em que alguém falava, papai, mamãe. Se nascêssemos nos Estados Unidos, falaríamos como língua pátria o inglês, ou no Japão falaríamos o Nihongo. Então, assim, isso nós nascemos e vamos aprendendo sendo lapidados, né? Isso, vamos aprendendo a algo que é construtivo, vamos aprendendo a nos sabotar, sabe? Tudo é aprendizado. Por isso que a educação é algo fundamental. Entendi. Cara, você tem um canal de podcast também, né? Tenho. Como que nasceu o seu podcast? Qual episódio te marcou mais até agora? A gente é o único... Você já tá um tempão na estrada aí, né? Somos pioneiros. Um bebê perto, o único podcast de literatura que nós temos, né, no Centro-Oeste hoje é o Humanos Literário. Tem programa de TV, mas podcast é único. E eu comecei em 2019, então é um podcast em que a gente leva escritores, leitores, a gente trabalha esse universo da literatura. Já entrevistei muita gente, entrevistei escritores em âmbito nacional. Marcou muito a entrevista que eu fiz com Maite Proença, ainda na rádio. Outros atores também, que são também escritores. Escritores mato-grossenses, boa parte dos escritores da Academia Mato-Grossense de Letras, já tive a oportunidade de entrevistá-los. Mesmo na pandemia, a gente não parou. A gente fazia via link, mas entrevistava as pessoas. E é muito rico, é uma troca. Então a gente fala da língua, hoje a gente chama de língua brasileira, porque acredito muito na língua brasileira, né? Então eu nem uso muito o termo língua portuguesa. É porque é uma língua Não, e todos os especialistas falam que a gente está caminhando para aí. As próximas décadas a gente vai deixar de ter língua portuguesa, vai ser língua brasileira, e a gente tem condição de ter. Porque não tem como você vai ligar Portugal com, né? Sim. É uma besteira falar isso daí.
né? Então, Portugal já roubou tanta coisa. Nossa, aqui nós vamos ficar aí pagando pau para eles. É verdade. E aí a gente... então, o prazer é esse. Professores, a pessoa é especialista em Manuel de Barros. Então a gente vai e conversa com aquela pessoa, entendeu? O podcast, acho que pode ser tão educativo quanto uma sala de aula? Olha, vai de quem está assistindo ali, de quem está participando, assim como na sala de aula, Sim. sabe? Mas no podcast, a gente, olha, só acessar aí, gente, tá no site da Humanos Editora, humanoseditora.com.br, Humanos com a letra U, vai lá em Humanos, o Literário, que é o nome do podcast, e aí você escolhe a edição que queira assistir. Então, sempre a gente conta a história de vida ali do escritor, as obras que ele está publicando, ou se é leitor também. Então, pessoas de vários segmentos que estejam ligados a esse universo aí da literatura. É toda sexta-feira, às 16 horas. Amanhã eu vou entrevistar para quem está no Instagram, a gente está ao vivo, eu vou entrevistar o CEO da Humanos Editora, que é o Leandro Dornelles. Vamos falar sobre peculiaridades da língua brasileira. Massa. E o que você mais gosta de escrever? Palestrar ou estar atrás do microfone? Assim? Desenvolvimento de pessoas. Eu tenho muitos artigos publicados, eu gosto muito de analogias, né? Adoro escrever, pensar sobre algo. Para 2026 eu quero publicar um livro que tem muito a ver com analogia, o nome dele vai se chamar Trama e Urdidura, eu gosto muito dessa analogia. Trama e? Urdidura. Né? Que fala da essência e da existência humana. E comparando mesmo, é um processo de tear, né? Que vem muito disso. E eu gosto de escrever sobre comportamento humano. Minha paixão é escrever sobre isso. Pessoal que está no Instagram, está acompanhando esse bate-papo aqui, super interessante. Muitas ideias rolando aqui. Se você está a fim de concorrer a esse kit aqui lá da Farmapelle, que é parceira aqui do InformaCast, comente "Eu quero Farmapelle" aí na live. Corra lá na minha bio do Instagram, se inscreva no canal do InformaCast, o link está lá. Curta, compartilhe lá os nossos conteúdos. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente fazer um café dos Três Corações, que é patrocinador também do canal. Enquanto eu faço o café aqui, vou fazer umas perguntas bate rápido aqui para o Jair e ele vai responder para a gente conhecer um pouco mais das suas preferências e particularidades. Jair, conta para a gente, enquanto eu faço um café aqui, quem que é um ídolo para você hoje? Com açúcar, né? Isso. Olha, o conceito de ídolo, eu não me vejo nesse conceito assim. Eu admiro muitas pessoas, sabe? Admiro muito o pai do humanismo, Carl Rogers, por causa dos pensamentos dele. Um grande pensamento do Carl Rogers é o seguinte, Antônio, ele diz que quando o modo mais eficaz da pessoa se sentir forte é quando ele admite as próprias fragilidades. É muito humano isso, sabe? Então a gente não precisa viver com capas, sabe? A autenticidade do qual a gente falou no início é importante para que a pessoa viva bem. Então, se algo não está ok, o processo de comunicação não violenta, né? Nós temos um autor que mora na Austrália hoje que publicou um livro com o nome Comunicação Pacífica. Mostra muito isso. Comunicação não violenta. Essa pacífica aí não. É muito, muito legal, é do Maher Hassan Musleh. Ele é um cara, um palestino. Ele foi refugiado de guerra no Líbano e veio para o Brasil, cara. Ele tinha tudo para ser, de repente, uma pessoa revoltada. Hoje ele é um grande pacificador, né? E ele é autor nosso também. Hoje ele mora na Austrália, é um psicólogo também muito bacana. Então, ele escreveu Comunicação Pacífica. E ele é fã também do autor do Comunicação Não Violenta. Então, assim, eu tenho admiração de modo geral, por parte dos autores da psicologia. Jung é uma outra pessoa que eu tenho muita admiração também, né? Quando Jung diz assim, aquilo que a gente se recusa a enfrentar em nós mesmos, nós podemos encontrar isso mais adiante como destino. Então é importante esse olhar para dentro. Entendi. E uma música, assim, tem alguma música, um artista, uma letra, alguma coisa assim que você admira, que você queira mencionar? Eu nunca fui muito de memorização de músicas. Ou um artista, uma banda, alguma coisa.
Pois é, eu sou eclético em relação a isso. Tem várias bandas brasileiras, vários artistas. Eu sou assim, eu gosto da música e não necessariamente todas do artista. Então, gosto das. Eu tenho uma música que eu sou apaixonado, eu utilizo muito em treinamento, que é do Oswaldo Montenegro, chama-se A Lista. É uma música em que ela tem a ver com comunicação intrapessoal. Ao você ouvi-la e dar atenção a essa música, você pode se emocionar. Entendi. Ela faz você dar uma... Mas gosto de autores, de cantores também atuais. Então, olhou para a letra ali. Eu sou muito de melodia também. Entendi. Isso me faz gostar de músicas internacionais. Talvez um artista, assim, eu tenho 2 artistas internacionais que eu gosto das músicas sem distinção. Gosto de todas. Um é Michael Jackson. O outro é Tina Turner. Então, eu tenho uma paixão por eles. Entendi. Mas os atuais também, nossa, Imagine Dragon, quando veio no Brasil, assim, até porque gosto da história do vocalista, sim. um cara que ele deixa uma mensagem muito bacana ali, gosto das músicas também. Sim. Então, eu não tenho apego nem ao... Pode ser rock, pode ser uma música mais tranquila, pode Entendi. ser... Adoro as músicas regionais também, que são alegres. Entendi. E um filme, Jair? Tem algum filme assim que te marcou, que você já assistiu várias vezes, que você indica para as pessoas, fala, olha, assiste tal filme que esse aqui... Eu vou indicar um filme que eu já assisti ele no mínimo 30 vezes. Até pelo fato de eu utilizá-lo também na pós-graduação, sabe, Antônio? Aham. Ele é inspirado no livro Guerreiro Pacífico. Então, no Brasil, ele tem o nome de Poder Além da Vida. Não sei se você já assistiu esse filme. Não. Assista. É um filme que conta a história, no Guerreiro Pacífico, a história de um atleta em que ele sofre um acidente. Ele leva a vida com um certo grau de maturidade. E após esse acidente... Atleta de... Ele é atleta olímpico e ele sofre um acidente e aí ele passa a encontrar um mentor na vida dele. O filme é show. O livro é fantástico. Eu tenho um livro e esse filme eu já assisti mais de 30 vezes. Eu utilizo muito esse filme em módulos de pós-graduação, de coach de vida ou de desenvolvimento pessoal. Então fica a dica aí. Você encontra fácil esse filme. Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Vou até anotar depois. Muito bom. E uma leitura. Eu sei que deve ter algum autor, alguma coisa assim que você queira indicar, mencionar. Talvez alguma coisa, alguma obra que você está lendo agora no momento, ou alguma que foi marcante para você. Hoje eu leio muito livros de psicologia, né? Então, gosto muito da literatura voltada para lidar com traumas, que já são livros um pouco mais técnicos, mas, de um modo geral, eu desde a minha adolescência, eu sempre tive o hábito de ler. Eu tenho até um artigo publicado, Antônio, cujo nome é O Outro Lado da Fila. E nesse artigo eu conto essa trajetória. Muitos livros na minha vida eu li em filas de banco, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, tinha que ir para banco, então eu sempre andava com um livro. Onde você me viu, eu estava com um livro. Ainda faço isso hoje, mas com menos incidência. Uma coisa que eu sempre tive uma boa impressão sobre ela é fila. Muita gente reclama de fila. Eu adorava fila, porque quando eu chegava, eu estava lendo ali o livro, e às vezes, quando eu via no painel, a próxima me chamava, eu ficava mentalizando, tomara que não chame agora, só para terminar de ler o capítulo. E aí eu escrevi esse artigo, chamou O Outro Lado da Fila, contando essa experiência. Entendi. O quanto que a gente pode se beneficiar, né? É o modo como a gente vê as coisas que faz com que elas se tornem boas ou ruins. Então, eu indicaria, não um livro, mas um tipo de leitura que sempre me chamou a atenção, que é biografias, né? E autobiografias. Quando você lê uma biografia de um empresário, de uma pessoa, como que foi a vida dela, você pode evitar ter algumas atitudes na sua vida também. Então, são livros que tratam de mentalidade. Sou muito mais favorável a ler um livro de biografia do que um livro de autoajuda, por exemplo, né? Que é uma receita pronta para todo mundo. Sim. Aí, que ajuda mais quem escreveu só. Agora, quando você lê uma biografia, então, biografias recentes, você pega a biografia da Viola Davis, tem biografias mais antigas, né? Que você lê quando você observa ali, não é que você vai fazer a mesma coisa, não é que, mas você percebe quais as características que elas são atemporais, que aquela pessoa teve, que de repente é necessário para você ter também hoje. Entendi. Então é um gênero que eu gosto muito,
biografias e autobiografias. Legal. E para a gente finalizar as 5 perguntinhas aqui, se você pudesse voltar no tempo, Jair, você mudaria alguma coisa na história do Jair? Olha, talvez eu tiraria ainda um pouco de tempo para estudar mais. Qual que você acha que é assim, o maior desafio emocional para essa galera equilibrar, para crescer, amadurecer e se desenvolver pessoalmente, já que é uma área que você gosta tanto, que é o desenvolvimento pessoal? Olha, Antônio, talvez uma postura legal é não comparar, né, as gerações. Então, a geração Z não se compara com a Y, como a Y não se compara com, né, as primeiras gerações. Tem açúcar? Agora, a geração Z é muito característico, às vezes, a superficialidade que se tem diante dos fatos. Eu vejo isso no mundo do trabalho, eu vejo isso no ambiente acadêmico. Mas a maturidade, né, é um dos fatores que pode propiciar com que essa geração vá mudando. Mas eu sempre penso o seguinte, quais os valores a pessoa recebeu em casa, né? Como é que está sendo a criação? Não tem como você falar para o seu filho, por exemplo, se a sua filha vai até o shopping e fala, eu quero uma boneca da Barbie, e a sua esposa fala, não, no meu tempo não tinha isso, ela vai dizer, problema seu, e ela não está errada, entendeu? O que não pode é criar a pessoa com os parâmetros de como você foi criado. Eu trabalho muitas organizações isso, então tem empresas em que a geração Z está lá, ou gerações até anteriores, tem empresa que ainda tem baby boomer trabalhando. E aí entra a geração Z. Então, a gente trabalha essa geração de conflitos. Como entender a geração Z? A gente tem muito que aprender com a geração Z. Então, tem netinhos hoje de 5, 10 anos que ensina a avó a lidar com todos os eletrônicos em casa. Agora, e a experiência que os baby boomers têm, a geração X tem? BMW fez um trabalho de recontratar vários engenheiros baby boomers. E aí eles tiraram uma foto icônica. À frente, os engenheiros geração Z, todos com os tablets nas mãos, e atrás, os engenheiros baby boomers com as pranchetas nas mãos. Olha que coisa bacana. Então, as duas gerações, em vez de entrar em conflito, né, uma fazer bullying com a outra, uma uniram aprender forças, com a outra. Então, eu penso que para pais e educadores, primeiro, entenda o perfil da geração Z. Geração Z não é uma geração em que vai ficar 10 anos num trabalho como os nossos pais ficavam. No passado, um bom currículo era aquele que estava 20 anos em tal empresa. Hoje é mal visto uma pessoa que fica 20 anos numa empresa só, exceto se ela cresceu ali dentro. Sim, então, tá seguindo um plano de carreira, né? Então, a geração Z não vê mais esse conceito como vestir a camisa da empresa, como a gente via, como nossos pais viam. É diferente para eles. Sangue, né? Trabalhar, essa coisa não faz mais total. sentido para eles. O que na geração Z é prejudicial é a vulgarização, é a superficialização. Então, hoje você Falta vê... de empatia. Sim, você vê adolescente, tem adolescente que nem olha para os olhos. Você vê adolescente, crianças, na verdade, fazendo podcast, dizendo, estudar para quê? Nunca Sócrates vai me ajudar a resolver nada na vida. E aí incentivando outras crianças a investir nas bets, a fazer joguinho, tigrinho e tal. Isso é que é terrível. E em todas as gerações eu penso que teve, né, as pessoas mal orientadas. As mazelas e as... Exatamente. Então, assim, eu não vou crucificar a geração Z, nem a geração alfa que está nascendo agora, que a gente não sabe como é que vai ser essa geração no mercado. Então, a dica para a gente que veio antes é entender o perfil dessas gerações. Agora, uma coisa é atemporal. E eu vejo muitos pais hoje aí fracos para lidar com isso. É pôr limites, deixar bem claro, não é impor, é pôr limites, deixar muito bem claro a noção de limites. Porque a criança cobra. Uma criança cobra os pais que não colocam limite, sabe? O que aquela criança que quer colocar o dedo na tomada, mas fica chamando os pais para ver ela colocar. Por que ela está fazendo aquilo? Tá? Então, os pais precisam entender isso. Então, quanto mais os pais entenderem sobre o comportamento, estudarem mesmo, sabe, Antônio, sobre o comportamento dos filhos. Hoje tem muita literatura enriquecedora que pode ajudar os pais. E quando estiver sendo difícil, busca ajuda. Nós somos as primeiras gerações que temos acesso, por exemplo, à psicoterapia. Nossos avós não tinham. Não tinha. Nossos bisavós não tinham. Nossos filhos ainda recebem uma carga traumática, e muito disso epigenética, que não é dessa geração, é transgeracional.
sabe? Muitas dores, muitos traumas que vêm de outras gerações. Então, olhar para isso, ver a criança como um ser neurobiológico, como um ser social, entender esses contextos. Então, quando a gente era pequeno, se a criança chorava, está fazendo birra. Hoje a gente precisa entender o que é o neurodesenvolvimento, por que a criança tem determinados comportamentos. Mas eu cresci, meu pai batia e não fui afetado. Você não foi afetado? Tem certeza? Sabe? Então, assim, quando hoje é possível os pais, ao estudarem sobre o que é o desenvolvimento de uma criança, evitarem com que essa criança se torne um ser psicótico lá na fase adulta. Porque toda violência, a gente tem convivido muito com violência por parte de adolescentes hoje. A gente está vendo muitos casos nas escolas aqui do estado dos adolescentes agredindo em grupo, né? Um adolescente e... Os outros filmes jogam na rede aquilo. Exatamente, cara. Então, o que acontece, sabe? Não que antigamente não tinha briga de escola, mas era um contra o outro, não Hoje, 10 contra um. Antes eu diria que era conflito, hoje é briga. Você já viu aquele meme da professora que nos anos 70 chegava para o aluno e falava que notas são essas, e hoje o aluno pega o boletim e fala, professora, que notas são essas? Não vi. Então, e hoje os pais fazem isso também. Muitos pais ainda acham que professor é para educar os filhos. A nossa função, quem é professor de ensino fundamental, é ensino, educar em casa. É um processo que começa lá na casa, não pode se terceirizar isso. Tá vindo para a escola sem educação. Sim. Então, assim, essa mudança, e aí muitos pais, devido às atividades, sabe uma coisa importante, Antônio? Afeto. Falta muito afeto dentro dos olho lares. No olho, carinho, né? Sim. Tá todo mundo muito gelado. As pessoas estão muito adoecidas por falta de características que estão desde que o ser humano está no mundo. Amor, afeto. Não é a quantidade. Pode trabalhar em casa o dia inteiro, o pai e a mãe, não tem nenhum problema. Isso nunca foi prejuízo. É a qualidade disso, é na hora que está em casa, como é a qualidade disso. Então, tem pais que chegam em casa à tarde, deixam o filho nas telas, que é o momento que ele tem para descansar ali um pouco, sai no dia seguinte, e aí depois esse pai vai dizer, onde foi que eu errei? Errou aqui, agora, no processo da educação. Então é importante este olhar, saber que um cara que violenta a mulher na fase adulta, o menino que dá um murro no outro, não começou ali, começou muito antes. Como um estresse não começa do dia para a noite, ele é o resultado de um acúmulo tensional que com o tempo explode, né? Isso. Que bacana. Dicas muito importantes, um bate-papo aqui de alto nível com o Jair Donato, psicólogo, jornalista. E, cara, quais são os seus próximos projetos, assim, seja como escritor, palestrante ou professor? Tem alguma coisa aí que você queira mencionar? Olha, eu estou iniciando agora um ciclo de palestras nas escolas sobre o livro Smartphone. Está aqui, gente. Ó. Gente, quem quiser adquirir esse livro, tem no site da Humanos Editora, ou tem na Livraria Leitura, tem na Janina, nas livrarias de Cuiabá. Já deixa o seu contato, suas redes sociais, para quem está ouvindo no Instagram, como acompanhar seu trabalho. Isso, pode acessar lá. Jair Donato Psicólogo. Pode seguir lá. E lá também tem os contatos, como adquirir a obra. Então, eu passo a fazer, a partir de agora, um trabalho nas escolas voltado para pais e professores. Então, escolas, dia de reunião de pais, de professores. Escolas públicas ou particulares? Todas que chamarem. As particulares é até mais fácil. As públicas a gente está vendo via, por exemplo, via Estado, né? Ver o que a gente faz para que a equipe do Estado conheça a obra, mas se um diretor, a parte quiser chamar, ok. Então, porque a gente conversando com os pais, né? Esses dias a gente teve no Master, e aí o professor Bidu chamou os pais, professores, muito bacana, tem pais que estão bem antenados em relação ao assunto, tem pais que, nossa, eu não sabia. Então, a gente conversando com esses tutores, que são as pessoas que têm o cérebro já mais trabalhado, e tem uma visão maior, e pode orientar os filhos, melhor ainda. Eu vou te contar a importância do olhar para isso. É um vídeo que eu vi de uma mãe relatando quando que ela acordou. Todos os dias o filho chegava da escola, ia para o quarto para ficar nos jogos. Os jogos têm sido um dos fatores mais responsáveis pela
atração da criança às telas, viu? Isso é muito sério. E falar de jogos é algo importante, porque muitos pais não têm noção do que os filhos estão jogando ali. E Com isso, quem estão interagindo com quem nesses estão jogos, né? Porque interagindo, é. é no mundo inteiro que ele tá ali. Todo jogo Os tem um chat. amiguinhos, ó, tá cheio de redes de criminosos que Sim, aproveitam justamente sim, essas sim, crianças sim. que não têm o afeto em Pedófilos casa, e sim. etc. Então essa mãe, todos os dias o filho chegava, ia pro quarto e ela que levava comida para ele comer lá no quarto. Nesse dia ela levou o prato e ele estava lá no jogo, ela chegou, entregou, ele só pegou, sem contato visual algum, comeu, continuou jogando, comeu, colocou o prato aqui em cima da cama. Aí ela conta que decidiu ficar mais uns 10 minutos ali só olhando para ele, observando. E nesse intervalo que ela continuou ali, ele olhou para ela, olhou não, ele gritou com ela: mãe, cadê minha comida? Eu tô com fome. Antônia, ela disse que naquele momento ela se tocou: o que eu estou fazendo com meu filho? Ele tinha acabado de comer. Aí ela disse: acabou a palhaçada. Chamou ele para a partir de agora, a Limites. mesa que vamos comer, tal. Ela falou: eu consegui mudar a tempo ali. Tem pais que já não conseguem. Tem pais com filho de 13, 14 anos, que o filho sai de casa ou agride os pais, porque ele já não tem mais controle. Nossa. E é uma criança que Triste isso, está né? utilizando sistema límbico, amígdala, ou seja, está tomando decisões baseadas em impulsos, não baseado no neocórtex, sabe? Não são decisões pensadas. São pessoas que, se não forem psicopatas, na fase adulta vão se arrepender terrivelmente, vão chorar terrivelmente a perda dos pais. Essa criança que matou a mãe, essa criança de 9 anos, depois que ela ficou sabendo que a mãe tinha morrido, na hora ali foi puro impulso. É a parte animalesca no genoma humano, aquele 1% lá, que vem do tempo da barbárie, sabe, que vem à tona naquele momento ali. Nossa. Isso é muito triste, né, cara? É uma coisa que não tá desenfreado, tá... Eu tenho essa minha filha que eu morro de medo do que vai ser, mas a gente tem que estar antenado, tem que estar estudando também para poder orientar, né? Até porque eu não quero ser aquele pai ou avô velho que não sabe mexer em nada da tecnologia. Sim. Eu quero estar sempre antenado. Mas, na medida do possível também, deixar ela com os limites até onde eu conseguir. Sim. Né? Sem sofrer com ansiedade do que vai acontecer com ela, é uma prática muito bacana que é do mindfulness, atenção plena. É ter atenção plena. Olhar no olho, né? Isso. O que minha filha está fazendo nesse momento? Comer. O que eu estou fazendo nesse momento? O que eu acabei de dizer a ela? Esse ato meu, que sugestão... Sabe? Essa atenção plena ela é importante. As pessoas hoje, muitas levantam, tomam um café, se tomam, pegam o carro... se é câmbio manual, elas não têm a menor noção de que marcha está engatando ali. Quando percebe, já estão lá, já estacionaram. Mas eu já estou aqui. Sabe? Falta disso. Tem pessoas que quando vão ligar o chuveiro para tomar banho, no final do dia, à noite, nossa, está doendo aqui. Vai perceber que tem uma tensão. Ela não percebeu antes. Ela não se percebe, não percebeu o movimento do próprio corpo. E o corpo é um organismo que tem um monte de vozes sem palavras. Sim. Então, se você não perceber ali... Vai só acumulando. E esse movimento, a tendência é aumentar. Um dos pecados capitais da atualidade é o excesso de informação. A gente lida com muita informação. Se a gente não souber filtrar isto, se não souber conduzir, a gente vê a pessoa que vê uma manchete lá e ela diz que entendeu a notícia. De repente até a manchete está errada, sabe? Então, essa coisa dos shorts hoje, dos filmes cada vez mais curtos, isso ativa o efeito dopaminérgico de uma forma fenomenal, né? E aí o que o cérebro quer? Mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo. Vício, né? Alguém hoje acessar o YouTube para assistir um filme de 30 minutos sobre um tema. Ou assistir um podcast. Né? Muito difícil. Existe algum novo livro a caminho aí? Meu para o próximo ano e... Agora, nós temos livros de vários autores, né, todos os meses. A gente teve um lançamento nacional recentemente agora, que foi uma história biográfica da Nani People, muito bacana a história dela, contando a vida dos 50 aos 60, né, as revoluções que aconteceram. Vamos ter um livro agora da Leo Áquila, que ela é a coordenadora da diversidade da cidade de São Paulo, e ela faz um trabalho nas empresas, junto a órgãos públicos, sobre diversidade, o respeito à diversidade. Vai ser lançado agora dia 11, primeiro em São Paulo, depois a gente vai ter a data daqui.
E temos coletâneas também para ser lançada ainda este ano. Então temos uma diversidade aí de E o que você ainda gostaria de realizar na sua carreira? Já tem alguma coisa assim que você tem um sonho que... Há poucos dias alguém me perguntou, você continua atendendo na clínica? E aquela pergunta mexeu, eu falei assim, por que continua? Eu disse à pessoa, é para o fim da vida, até o fim da vida. Eu quero poder, até meu último dia, poder estar na clínica atendendo alguém. Então, assim, eu acho que isso faz parte quando você tem consciência de aquilo que você quer para você. Tem atividade, uma viagem, eu vou só lá, não volto mais, vou em tal local, mas... Então, profissionalmente, é mais do que profissional. Para a vida, eu penso assim, eu me sinto realizado em ter encontrado aquilo que me satisfaz. Escrever, para mim, é uma relação terapêutica, literalmente. A escolha de uma palavra para colocar ali, a troca de uma palavra. Você escreve no computador ou na caneta mesmo? Hoje eu escrevo mais no computador, mas às vezes na caneta, e às vezes, se eu estou no trânsito, vem uma ideia, eu gravo e transcrevo para revisar. Você tem o seu... No WhatsApp, o seu contato, eu tem mesmo, meu grupo, tá lá meu grupo. Seu grupo que só tá você. Mas às vezes, quando eu tô no trânsito, eu já vou direto pro aplicativo em que eu já falo, ele já me dá o texto pronto para eu poder revisar. Porque a gravação é na informalidade, né? Daí eu vou e reviso. Então, eu não perco as oportunidades. Diversas vezes, isso pode acontecer com você também, diversas vezes a gente tem um pensamento, se você não o contextualiza ali, depois ele vem de outra forma. Então, porque sempre o pensamento ele está linkado a alguma emoção, algum sentimento ali. Então, eu sempre não deixo de expressá-lo. Né? E aí depois eu falo, não, isso aqui eu não quero trabalhar isso aqui. Olha, em 1999, eu estava no meu penúltimo ano de jornalismo. Um dia eu cheguei em casa, liguei a TV no jornal e vi uma matéria que eu fiquei indignado com aquilo. Na hora eu peguei e escrevi um artigo e tal. A gente escreve muito, tem que trabalhar as emoções na escrita, né? E quando foi no dia seguinte, eu fiz contato com a chefe de redação do jornal A Gazeta. Aí eu falei, olha, escrevi um artigo, será que se eu mandar, porque eu não era jornalista, né? Será que se eu mandar, se bem que articulista não precisava necessariamente ser um jornalista, será que eu posso mandar? Aí ela falou, manda aí, a gente vê. Aí eu mandei, foi publicado o artigo, e aí dali por 10 anos eu fiquei sendo articulista do jornal A Gazeta. Né? Legal. Então, eu acho que a escrita ela tem muito a ver com isso, mesmo que seja uma ficção, tem que ter algo ali que te motiva. Entusiasmo. Né? O que você gosta de fazer para relaxar e se desligar um pouco do trabalho? Eu amo música e tem uma coisa que relaxa muito, é viajar. Viagem de um fim de semana. Mas você carrega trabalho? Viagem a trabalho. Você consegue desligar durante a viagem ou você leva e fica e eu sempre levo, eu sempre levo. Tipo, vou para São Paulo no fim de semana, eu levo meu notebook, entendeu? Até porque lá eu faço gravação, aí eu vou editar. Assim? Eu consigo, aí eu edito ali à noite, chego no hotel, edito e tal. Então, assim, eu nunca tive a questão de me apegar a alguma coisa, sabe? Eu faço diversas coisas ao mesmo tempo, eu não me apego, tipo, eu sempre leio de 3 a 4 livros ao mesmo tempo e gêneros diferentes, sabe? Então, eu tô lendo aqui esse livro, aí eu quero ver um outro gênero, eu tenho uma poesia, tem uma... Então, eu sempre olho como está a emoção aqui agora. A música também, por isso que eu não tenho um apego a um gênero específico musical. Então, tem horas que eu falo, mas eu ouvindo essa música, mas eu quero ouvir agora. Tem hora que eu gosto de assistir aquele programa do mais, sabe, sem futuro algum, entendeu? São formas de... Relaxar. Então, a gente vai descobrir na vida mecanismos. Então, de repente, uma caminhada, mas uma viagem de fim de semana... já me faz relaxar tranquilo. Já renova as energias. Uma ida para Chapada, a gente no final do dia, às vezes está cansado ali, você fez uma... Mas é muito legal, fica aquela sensação assim bacana. Tô saindo da bolha. É bom a gente se ver como esse ser neurobiológico. Que química está faltando aqui? Que neurotransmissor está faltando? Eu estou um pouco insatisfeito, está reclamando muito, está faltando serotonina aí, está faltando dopamina aqui, sabe? E o que você pode fazer de saudável aí? Eu estou resolvendo isso com a gula. Opa, cuidado. Então, sabe, eu sempre gosto de estar me olhando assim, o que tá faltando aqui. Que tá desequilibrado, né? Então é bacana, assim. Mas assim, eu vivo assim sem muitas exigências. Ao longo da vida eu fui aprendendo simplicidade. Isso, sem muitas exigências. Tinha alguns comportamentos antes que se eu não cuidasse deles poderia virar toque, entendeu? Então, hoje eu vivo sem muitas exigências. Então, algo... aprendi desde muito cedo a me frustrar com as coisas, a lidar bem com a frustração, na verdade, porque a frustração ela sempre existe, a lidar bem. Algo não deu ok, o que eu posso fazer a partir disso aqui e tal. E sempre que algo incomoda, faz sofrer, a gente dá atenção a isso.
né? Então, essa noção de que viver tudo é tudo perfeito, maravilhoso, não é. Tem momentos, a gente é um ser de emoções, tem hora que você está triste, então reconhecer essa tristeza, né? Acolher essa tristeza, o que está me fazendo ficar triste, o que eu posso fazer aqui e tal. Sim. Viver sem camuflar é uma forma muito bacana. Identificar os pontos, né? Sim, sim. Galera do Instagram, dá tempo de você comentar eu quero Farmapele para estar concorrendo a esse kit aqui da parceira Farmapele do InformaCast. Se inscreva no canal do InformaCast, o link está aí na bio do meu Instagram. A gente está chegando aqui no final do episódio com o Jair Donato. Foi um prazer te receber aqui, Jair. Foi enriquecedor para nós aqui do InformaCast. Espero que a gente tenha novas oportunidades de falar sobre projetos futuros e coisas assim que trazem para a gente não só informação, mas enriquece muito, né, o conhecimento das pessoas, tanto na parte cultural como na parte de crescimento pessoal, que é algo que você domina e que está sempre estudando, que está sempre falando. Espero que você continue sendo esse profissional que impacta na vida das pessoas, que trabalha em várias frentes, mas que tem essa vontade de desenvolver essas pessoas com clareza, com equilíbrio, né, que é o mais importante. E se você pudesse deixar uma mensagem direta assim, para pais, educadores, jovens que acompanham sobre como lidar melhor com a tecnologia, cuidar da mente, construir uma vida mais equilibrada, qual que seria essa mensagem? Fica à vontade aí para você. Antônio, agradeço e pelo espaço que você tem pelo seu podcast. Você também é um profissional que trabalha com saúde, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, a partir desse momento eu estou diante de um corpo, né? Então, o que a pessoa é? Ela é um corpo, né? Porque é mais do que o aspecto físico. No corpo estão ali as emoções, estão os sentimentos, né? E quando você trabalha numa atividade física, você está trabalhando todo o corpo, Sim, a mente. Então, sim. essa coisa dos corpo, mente, alma e espírito serem separados, essa teoria já caiu há muito tempo, né? A gente é um ser só, né? Uma unidade. Esta mesa, embora seja feita dos mesmos elétrons, a substância física que é feita o nosso corpo, mas a disposição dessas moléculas difere da nossa por causa do sentimento, das emoções. Essa mesa, se eu beliscar, ela não vai gritar, não vai sentir dor, ela não vai ter resfriado, não vai ter distúrbio gastrointestinal, porque ela não tem emoção. Se o corpo tem, é porque ele não é um mero físico. Então, ali tem alma, ali tem sentimento, ali tem vida. Então, a saúde, não existe a saúde física, não existe a saúde mental, tudo é saúde, né? Tanto que quando a OMS conceitua o que é saúde, não coloca só como ausência de sintomas, mas um conjunto de bem-estar, um conjunto, né, que faz a pessoa ter qualidade de vida. Então, isso é muito bacana. Então, a gente olhar como é que está o corpo. E aí inclui emoções, a questão neurobiológica. Então, uma dor de cabeça, um tremor, qualquer situação, isso pode ser reflexo de uma emoção não trabalhada, né? E especialmente aquilo que é reincidente. Então, se eu tomo uma medicalização, ok, mas lembrando que só estou dando vazão ali ao efeito e à causa disso. Então, esse olhar para dentro na raiz do problema. Muito bacana. Então, uma das ideias que eu deixo, inclusive, no livro Smartphone, tá aqui, gente, essa é a capa do livro, ó, é que o equilíbrio é sobre ele que eu trabalho. E o equilíbrio não só no uso das telas, mas como na vida. O equilíbrio nas palavras, o equilíbrio nas atitudes. Você está com vontade de mandar alguém para algum lugar não muito desejável? Pode ser natural porque vem a raiva, mas 6 segundos é o prazo para você reconfigurar isso no cérebro. Inspira pelo diafragma e expira. Você já vai dizer isso de um modo diferente. Olha como mudou a sua vida. Então, essa percepção, o que eu posso fazer, devo fazer, mas melhor, sabe? Para não ter um arrependimento depois. Porque se a gente não tiver a disciplina de cuidar da gente mesmo, a outra dor é a dor do arrependimento durante a vida inteira. Então, talvez equilíbrio seja uma ideia e cada um vai traduzir de acordo com a sua necessidade. O que está precisando equilibrar na sua vida?
Tem pessoas que é a compulsão do gasto, outras é a compulsão pela comida, outras são as atitudes. Que mentalidade nova você está adquirindo? Está dormindo todo dia sem aprender a palavra nova no vocabulário? Passa a inserir uma nova palavra. Isso vai te fazer escrever melhor, vai te fazer expressar melhor. Nélida Pinhon, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, dizia o seguinte: cada palavra nova que você deixa de inserir no vocabulário é um pensamento subtraído. Todos os dias eu gosto sempre de ver uma palavra nova. Quando eu não sei, eu vou no dicionário à noite e olho. Sabe, isso mantém o cérebro mais ativo. Ler, uma dica boa, gente, para a saúde mental, leitura. Ler traz informação, conhecimento, legal, mas isso é a parte lá principal do iceberg. Fundamentalmente, leitura contribui para a saúde mental, né? Então... É um exercício cerebral, sim, né? Sim. Então, muitas doenças de caráter neurológico, elas são evitadas pela leitura constante. Parkinson, Alzheimer. Dificilmente você vê a matéria com algum suíço que ele não está com o livro na mão, né? O índice de doenças neurodegenerativas naquele país é praticamente zero. Então, é um hábito, são hábitos, e aí a vida é feita disso, de hábitos, né? O Aristóteles dizia que a excelência não é um feito, mas é um hábito. Então, o que de excelência você tem na sua vida? O que você tem como hábito cotidianamente? E o equilíbrio sobre isso, então não tem uma bula específica. Você pega a sua vida e veja onde eu preciso equilibrar aqui. Talvez não tenha, não é um conceito, um conselho, é uma ideia, talvez não tenha ideia melhor do que essa. Eu olhar e ver qual é a minha necessidade, que demandas estão gritando aqui. E quando eu olho para a demanda, eu estou levando a vida mais a sério. Viu? Olhar para a demanda é sinônimo de maturidade, porque quando eu olho só para a queixa, eu não estou olhando para as demandas. Sim. Então, quando eu olho para as demandas, o que me faz? Eu estou reclamando todo dia, mas o que está por trás disso? Quando eu olho para essa demanda, aí sim, eu tenho um indício aí de melhor maturidade. Então, desejo que a gente possa... Sabe, Antônio, isso é uma questão de permissão, viu? Me permitir a fazer isso. Isso é muito bacana. Senão a gente passa a vida inteira se sabotando. Sim. Obrigado, Antônio. Gente, conversa cheia de reflexões aqui, aprendizados. E eu quero agradecer mais uma vez ao Jair por compartilhar, né, sua generosidade em compartilhar esses conhecimentos aqui com a gente. E para você que acompanhou até aqui, não conhece, não deixa de seguir o Jair nas redes sociais. Jair, deixa seu Instagram aí pro pessoal. Bacana. Então, mais uma vez aí, ó, @Jair Donato Psicólogo. E claro, se você ainda não conhece, recomendo demais a leitura do livro, o Smartphone, que está aqui na mão dele. Smartphone e os perigos para o cérebro de crianças e adolescentes, mas aqui eu falo sobre adultos também. Ô, Antônio, como eu indiquei o filme Poder Além da Vida, eu quero terminar com uma citação que tem nesse filme que eu acho muito profunda, que diz assim: quem mais tem dificuldade para amar é quem mais precisa de amor. Isso é muito real, muito real mesmo. Galera, obrigado para vocês que ficaram ao vivo no Instagram. Compartilhe os nossos conteúdos, se inscreva no canal do InformaCast. Gostaria de finalizar esse episódio aqui com o Jair Donato, agradecendo mais uma vez aos patrocinadores do canal, que é o Atacadão do Suplemento, Instituto Rafael Fittipaldi, Bateras Beach Cuiabá, Ciclo Shimano, R Máximo Serviços Automotivos, GTX Esportes, Vai Bem Saudável, Sestra Odontologia Integrada. E os colaboradores Z4 Store, PHD Bike Shop, Farmapele Cuiabá e Café Três Corações. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, peço que se inscreva no canal do InformaCast, deixa o seu like, compartilha lá os nossos conteúdos e até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijo.